Olá, pessoal! Vou falar um pouco sobre o ciclo de programa no ramo lobinho. Vamos começar entendendo o que é o ciclo de programa. O ciclo de programa, conforme se verifica no Manual do Escotista Ramo Lobinho, é um instrumento de planejamento através do qual se diagnostica o estado em que se encontra a alcateia, num todo, possibilitando que haja preparação para o futuro, melhor desenvolvimento para o presente, avaliação do já ocorrido e prognóstico do que se passará no futuro, se o rumo for corrigido ou não. É um instrumento de planejamento participativo. E por que participativo? Porque além dos escotistas, conta com a participação ativa dos lobinhos. Sendo certo que, embora os lobinhos devam participar ativamente das diferentes fases do ciclo, eles não necessitam ser informados do que consiste cada um desses conceitos, na sua formalidade. Basta que brinquem, participem espontaneamente e vivam as experiências proporcionadas pelas atividades que devem suceder umas às outras continuamente. Essa participação proporcionará aos lobinhos e lobinhas o exercício e aprendizado de ter opinião própria, formular juízos críticos, tirar conclusões, projetar soluções, assumir responsabilidades e desenvolver tarefas. Importante essa experiência, não é? Então vamos ver como se desenvolve o ciclo de programa. Como todo planejamento, no ciclo de programa é estabelecido um período de duração. A experiência já demonstrou que durante um ano se desenvolvem 2 ou 3 ciclos de programa. A duração do ciclo de programa, o tempo em que ele irá se desenvolver, é estabelecido pela pessoa ou equipe responsável pela organização do mesmo, levando em consideração as necessidades da alcateia, podendo ser em tempo mais curto ou em tempo mais longo, pois existem aspectos positivos em ambas as opções. Vejamos. Ciclos mais curtos possibilitam maior rapidez na progressão pessoal. As crianças são constantemente estimuladas a progredir, pois é no final de cada ciclo que se reconhecem as competências alcançadas. Os ciclos mais longos proporcionam mais qualidade às atividades, posto que possibilitam uma maior diversificação das estratégias para trabalhar as competências atendendo às diferenças individuais de cada criança. Em um ciclo de programa se desenvolve 5 fases sucessivas. Primeira fase, diagnóstico da alcateia, quando se verifica como está efetivamente a alcateia, ou seja, se os lobinhos estão seguindo o caminho da jungle, se o número de lobinhos escotistas está suficiente, se há equilíbrio nas atividades internas, externas, fixas e variáveis, enfim, tudo que envolve a alcateia em todos os aspectos, inclusive o resultado do ciclo anterior, possibilitando a definição da ênfase que orientará o novo ciclo em construção. O que dá para perceber o quão importante é se fazer um correto diagnóstico. Segunda fase, proposta e seleção de atividades. Deverá haver a adequada escolha das atividades a serem propostas, de modo que venham a atender realmente às necessidades detectadas no diagnóstico realizado. As atividades pré-selecionadas são propostas pelos escotistas aos lobinhos, de forma atrativa. Os lobinhos, assim, têm oportunidade de se manifestarem sobre o agrado ou desagrado sobre as atividades propostas, assim como sugerirem outras. Sendo certo que todas as atividades escolhidas nesse processo contam com a decisão da alcateia, através do jogo democrático, que é uma forma de decidir sem deixar de estar brincando ao mesmo tempo. Terceira fase,
organização, projeto e preparação das atividades. Assim que os lobinhos já tenham decidido sobre as atividades que desejam para o próximo ciclo, os escotistas da alcateia organizam as atividades em um calendário, o qual deverá conter tudo o que a alcateia deverá realizar nesse período do ciclo. Reuniões semanais, especiais, acampamentos, caçadas, atividades distritais, regionais, enfim, tudo o que foi selecionado. Com o calendário pronto, poderá ser levado para aprovação na roca do conselho. Daí partimos para a ocasião em que, uma vez mais, será exercitado e valorizado o caráter democrático da alcateia, bem como da escolha das atividades pelos lobinhos. Quarta fase: desenvolvimento e avaliação das atividades e acompanhamento da progressão pessoal. Nessa fase é quando as coisas efetivamente acontecem. Tudo o que foi programado e constar do calendário deverá ser realizado, com definição dos objetivos para cada atividade. A avaliação ocorre o tempo todo, durante a realização das atividades, ao seu término e algum tempo depois. Desse modo pode-se verificar o quão a avaliação também é fundamental. E por quê? Porque é através da avaliação constante que os escotistas poderão observar o aprendizado, o desenvolvimento do lobinho, para, ao final do ciclo de programa, poder constatar as competências alcançadas. Quinta fase: conclusões da avaliação da progressão pessoal. Nessa última fase do ciclo de programa, cada lobinho avaliará a sua progressão em conjunto com o escotista que o acompanha, considerando as atividades realizadas e as competências alcançadas. Assim poderá ter plena consciência de suas conquistas e dos aspectos os quais deverá ainda se esforçar para futuras conquistas. É o exercitar para que o lobinho assuma sua própria evolução. Nessa oportunidade, a avaliação do que se realizou durante o ciclo de programa poderá ser levado à roca do conselho. Nessa fase é verificado ainda os lobinhos que completaram os trechos do caminho da jungle, nos quais se encontravam, e esses poderão receber o distintivo que representa o reconhecimento por essa conquista. Ao final de mais um ciclo, a alcateia poderá realizar uma bela festa, comemorando as conquistas na progressão pessoal dos seus lobinhos. Em síntese, é com o desenvolvimento dessas 5 fases que se realiza um ciclo de programa. Havendo interesse no maior aprofundamento sobre o assunto, poderá ser realizado no manual do escotista, do ramo lobinho, no qual consta, com detalhes e exemplos, todo o assunto que envolve o tema, ciclo de programa. Espero poder ter esclarecido algumas dúvidas que vocês poderiam ter, de modo que eu agradeço a atenção e desejo a todos excelentes atividades.